Hoje a gente vai aprender a utilizar o efeito Polar Kaleido. Ele é um efeito de distorção de imagem aí, que ele vai gerar um caleidoscópio com a sua imagem de forma polarizada, de forma radial. Você cria ali ângulos e é bem bacana, é um efeito que eu utilizo no meu dia a dia, eu utilizo quando eu gero alguns efeitos generativos aí dentro do Resolume. Já utilizei em alguns outros tutoriais aqui do canal, você pode perceber em alguns outros vídeos também que eu já utilizei ele, porque eu acho um dos efeitos mais bacanas que a gente tem aí dentro do Resolume de distorção de imagem. Eu sou o Cris, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora para o Resolume dar uma olhada em como que funciona esse efeito. Então aqui dentro do Resolume a gente pode encontrar o efeito Polar Kaleido, assim como todos os outros aqui no painel de efeitos, painel Effects. Você pode procurar aqui pela palavra em ordem alfabética ou pode pesquisar aqui na barra de pesquisa, que eu acho que é o mais prático. Então vem aqui e digito as primeiras letras do efeito, eu já consigo encontrar aqui Polar Kaleido. Eu vou aplicar ele aqui nesse degradê blocado que eu criei aqui para a gente ter um teste. E com esse degradê a gente consegue ter uma noção bacana de como que esse efeito funciona, tá? Eu vou aplicar ele aqui para vocês verem e olha só como que ele funciona. Caso vocês não consigam entender aí o funcionamento exato desse efeito, eu vou jogar aqui na tela aqui agora um exemplo de como que esse efeito, o que ele está fazendo com a imagem, né? Ele vai distorcendo a imagem e contorcendo aí até a gente ter um 360 graus completo com a malha ali da nossa imagem, né? Bem bacana como que funciona esse efeito. Então se liga aí porque não é complicado e ele consegue, com esse efeito aí, a gente consegue ter várias maneiras de deixar o nosso visual aí, quer dizer, o nosso clipe, o nosso vídeo com um visual totalmente diferente, né? Então vamos lá, vou fechar aqui só essas coisinhas aqui. E a gente tem 3 parâmetros aqui no efeito Polar Kaleido. Como a gente está com o vídeo aqui que tem só cores sólidas, alguns deles não vão fazer nenhuma mudança aqui, como esse parâmetro de anéis, e eu já vou explicar por quê, tá? Mas, por exemplo, a gente tem esse parâmetro partes, tá? Porque esse parâmetro partes é como se ele estivesse fazendo a mesma coisa, só que com a imagem duplicada, tá? É como se ele pegasse a imagem, duplicasse uma do lado da outra e depois realizasse aquele efeito de contorcer a imagem, tá? E aí a gente vai aumentando, a gente vai duplicando a quantidade de cópias aí nessa quantidade de partes, tá? Então você pode ver, ó, quando passa aqui do 1 para o 2, ele multiplica, do 2 para o 3 e assim por diante. Como a gente está com esse exemplo aqui de uma imagem que começa aqui no preto e termina no branco, a gente pode ver que sempre que começa aqui, ó, aqui a gente tem uma fração da imagem, porque como a gente está com 3 partes, a gente tem uma parte aqui, a gente tem outra parte aqui e a gente tem outra parte aqui. Bacana, né? Como que funciona esse parâmetro aí de parte. E é isso que ele vai fazendo até aqui 16 partes, tá? E a gente também tem o parâmetro ângulo. Esse parâmetro ângulo, ele simplesmente vai girar essa malha contorcida aí da nossa imagem, tá? Bem bacana como que funciona ele. Ele é bem simples aí. Inclusive tem um outro exemplo aqui, ó, que eu coloquei as cores em degradê. E com as cores em degradê a gente consegue ver exatamente onde começa e termina uma imagem, né? Porque essa aqui é a nossa imagem original, começa aqui nesse preto e termina aqui nesse rosa, tá? Então a gente sabe que quando tá essa linha aqui é onde começa e termina a nossa imagem original antes dela ser aí contorcida, né? Então se a gente aumentar as partes aqui, a gente vai ver essa linha aí de forma bem clara, né? Então a gente vai aumentando a quantidade de linhas. Bem bacana isso, tá? E aqui o anéis também não vai funcionar, porque a gente também tá com a quantidade de cores aqui verticalmente nessa imagem, a cor não muda, né? Então a gente só consegue ver a mudança aí quando é cores verticais. Então, por exemplo, se a gente vir aqui na transformação e rotacionar nessa imagem, aí a gente já consegue ver essa diferença de anéis, tá vendo? Ó? A gente vê essa imagem ser multiplicada, só que de forma vertical, diferente aqui da parte, que ele multiplica de forma horizontal, tá? O anéis ele vai pegar a imagem
e vai multiplicar aqui verticalmente. Por isso que, ó, se a gente girar aqui, ó, a gente vai vendo esse efeito fazer algum sentido, tá? Eu acho bem interessante a maneira como esse efeito se comporta e a gente consegue trazer uns visuais bem bacanas aí no dia a dia, tá? Eu vou trazer também aqui alguns outros exemplos bem interessantes. E antes de continuar aqui o tutorial, se você quiser se tornar um VJ completo aí, aprender do zero ao avançado sobre a profissão de VJ, dá uma olhada no meu curso VJ Revolution, é um curso que eu preparei uma metodologia completa aí para você sair do zero ao completo avançado como VJ, mas para você que também já é VJ, você consegue se aperfeiçoar lá com o meu curso. Nele eu te ensino aí desde a teoria, mostrando proporções, formatos, resoluções, taxa de quadro, o que é cada coisa, o que significa cada coisa, como que funcionam os vídeos, o que é cada coisa ali dentro, desde o que é o pixel até o que é um vídeo final. Te mostro como otimizar os seus arquivos, como renderizar os arquivos e também a utilizar dentro do Resolume, desde o básico até o completo avançado, passando por mapeamento, passando por tudo. E também, é claro, com o nosso grupo de alunos em que eu acompanho vocês de perto, tirando qualquer dúvidas que vocês tenham aí no dia a dia. Então não marca bobeira que esse é um mercado que está crescendo cada vez mais e paga muito bem, tá? Inclusive em 2, 3 dias de trabalho você já consegue repor aí o investimento que você faz aqui no curso, trabalhando exclusivamente como VJ. Se você quiser conhecer, clica no primeiro link aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo, ou entra aqui no site vjrevolution.com, ou também pode clicar aqui no QR Code que está em algum lugar aqui da tela. E qualquer dúvida, é claro, pode mandar aqui nos comentários do YouTube ou lá no meu Instagram, lá na inbox, que eu vou te responder e matar essas dúvidas aí para você se tornar um VJ completão, tá? E agora vamos voltar aqui para o nosso tutorial. E um desses outros exemplos que eu trouxe é aqui o Lines. Olha só que bacana esse efeito, tá? E esse efeito aqui eu utilizei apenas as linhas e o Polar Kaleido, só isso. E primeiro eu criei aqui uma linha subindo e descendo aqui com o nosso source linhas, nosso source lines, tá? E essas linhas aqui, elas fazem somente isso. E ao aplicar um Polar Kaleido, eu vou até retirar esse Polar Kaleido aqui que a gente já tem, ó. Não tem nada aqui, eu vou simplesmente puxar e soltar aqui no nosso painel do clipe ou no nosso painel aqui no nosso slot diretamente, tá? Lembrando que se você reparar aí, ó, meu Resolume está todo em português, porque eu estou utilizando aqui uma tradução que eu mesmo criei aqui para o Resolume. E se você também quiser baixar essa tradução para deixar o seu Resolume igual ao meu, se torne membro aqui do canal, nível 2 ou superior, já pode baixar essa tradução. Inclusive existem muitos outros benefícios aí para quem se tornar membro aqui do canal. Basta clicar aqui abaixo em Seja Membro, que você consegue ver todos os níveis aí de afiliação de membro aqui do canal e o que cada nível te dá como benefício, tá bom? Lembrando que além de você conseguir baixar esses benefícios, você vai estar apoiando aqui o canal a soltar cada vez mais e mais vídeos, tá? Então, continuando aqui, eu vou aplicar o Polar Kaleido diretamente no meu clipe, tá? Soltei e a gente já consegue ver esse funcionamento bem bacana, trazendo esse efeito bem interessante aí pra gente, né? Eu gosto bastante desse tipo de efeito porque, por exemplo, a gente consegue aumentar essa quantidade de anéis e olha só como que a gente tem um efeito interessante. E nesse aqui, ó, perceba que o Partes não vai fazer nada, porque o nosso vídeo original, ele só muda as cores de forma vertical. No horizontal aqui não faz diferença alguma, porque se eu estivesse duplicando essa imagem aqui na direita, seria simplesmente uma continuação da linha, certo? Então, vou voltar aqui, ó, e aqui agora a gente tem esse efeito bem bacana. O ângulo também não vai fazer diferença e nem o Partes, tá? Só o Partes e ângulos é só quando a gente está tratando de mudança de cores aí na horizontal. Aqui a gente só tem movimento na vertical, então os anéis aqui que vão fazer diferença. Eu também apliquei aqui, por exemplo, um Mirror Quad, que também aumenta esse efeito de certa maneira, fica bacana, fica interessante. E a gente também pode, é claro, fazer outros tipos de automação aí, que eu acho bem interessantes, como por exemplo, lá nas linhas que formam esse vídeo, que formam esse clipe, a gente consegue, ó, mexer aqui na largura e é bem bacana. Olha só que legal que fica isso daqui quando a gente mexe na largura, tá? Eu acho bem legal, bem interessante. Olha só
Olha só que bacana que a gente consegue fazer com essa largura aqui. A gente consegue vir aqui, ó, e colocar com FFT externo, que é o áudio externo, para controlar essa abertura de largura. Eu consigo aumentar isso daqui, ó, aumentar, diminuir a queda de repente. E toda vez que eu falar, vai entrar aqui o sinal e vai abrir a largura dessa linha, desse lines, de forma bem bacana, bem interessante. E, por exemplo, você consegue fazer isso com as músicas aí no seu evento. E aí, quando entrar a batida vai ligar esse som e vai fazer com que o vídeo apareça, né? Você consegue criar esse efeito bem interessante. E juntando aí, por exemplo, com o vídeo que a gente viu na aula passada aí, que foi o vídeo de Abstract Field, se você não viu, dá uma voltada aí no vídeo anterior aqui do nosso canal. A gente pode fazer, por exemplo, ele como uma máscara para um abaixo, e toda vez que a gente falar, ele só aparecer o vídeo de baixo. Então aqui a gente tem um vídeo que ele está trazendo bastante ruído, mas, por exemplo, se eu coloco esse, olha só que bacana que ele mostra aí só o vídeo de baixo, que é um vídeo que já tem aí uma textura, que já tem um visual bacana, e quando você abrir, ele traz esse vídeo aí de uma forma bem interessante, de acordo aí com a música do ambiente. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido, deixa aquele like para ajudar o vídeo a crescer cada vez mais, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, e a gente se vê nos eventos.